eu percebo que muitos terapeutas massageiam essa parte do corpo, mas não dão a devida atenção. Então, ficam massageando as costas, e aí, quando vai massagear o braço, o antebraço, né, o braço e o antebraço, na parte do meridiano do coração, eles passam, sim, por esse meridiano, mas não prestam atenção em como está o corpo daquele paciente, o quanto que tem que massagear aquela região, né? Então, às vezes gastam muito tempo aqui nessa região da escápula, ao redor da escápula, aqui no trapézio, e acabam, quando vão para o braço, dá uma, duas passadinhas aqui no braço e pronto. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Terapeuta Especialista. Este é um programa que ajuda massoterapeutas com formação em shiatsu a serem profissionais diferenciados. Eu sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico, e o meu objetivo é transformar você em especialista de coluna para aumentar o valor do seu atendimento. E hoje aqui nesse vídeo eu vou falar sobre resultados no problema do paciente. E para iniciar esse vídeo, eu queria te dizer que para que você possa dar um resultado no problema do paciente, nós temos que se tornar profissionais diferenciados. E eu montei um roteirinho aqui para você, para eu não me perder nos assuntos que eu gostaria de falar para você hoje. E eu vou começar falando sobre... queria deixar um abre aspas aqui para você, porque para que a gente seja um profissional diferenciado, não é somente as técnicas, né? Tem muitos assuntos que envolvem você ser um profissional diferenciado. Então, é muito importante que você se lembre, desde o momento que o paciente ainda nem chegou para passar com você, até o momento que ele já foi embora do seu atendimento. Então, são vários pontos importantes que eu considero para que você seja um profissional diferenciado. Mas como hoje eu vou passar para você uma orientação mais técnica, por isso que eu estou te falando isso. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui um exemplo de um paciente que chega para a gente num caso mais simples. Vamos dizer assim que ele chegou com uma dor na região aqui, né, do trapézio, nessas fibras superiores. Vou virar aqui para te mostrar. De repente o paciente também tem dores aqui, né, ao redor da região da escápula. Então, um dos lugares que muitas pessoas tensionam a musculatura, né? Então, vamos pensar nesse paciente. Quando eu falo caso mais simples, é um caso onde o paciente não tem nenhuma patologia, que ele não tem nenhuma doença grave, que ele não tem nenhum problema a nível neural, um problema mais de tensionamento muscular mesmo, né? Então o paciente chega para você e fala assim: eu vim aqui hoje porque eu tô com dor aqui na região ao redor da asinha, né? Os pacientes usam muito esse termo, asinha, que é a escápula, né? Alguns já falam escápula, mas muitos ainda utilizam esse termo, né? Ao redor da asinha. Então, vamos pensar nesse caso. Então, o que é importante você pensar? É muito importante você mapear esse paciente. E quando eu falo mapear, a gente observar e questionar esse paciente. Então, desde o momento que ele chega, a expressão facial dele, os movimentos dele, como que ele está se movimentando, mesmo que ele ainda não esteja dentro da sala de atendimento, né? Muito importante a gente observar a maneira como que ele fala, o tom de voz dele, né? Tudo isso vai nos dando mais informações para que a gente mapeie esse paciente. Então, ele chegou com a dor, né? É muito importante, quando a gente fala de uma dor física, né?
mapear essa dor, né? Eu gosto muito de utilizar a escala visual analógica. Você pode dar um Google, escala visual analógica, e você pode imprimir e emplastificar essa escala e deixar na sua sala de atendimento. É uma escala de dor, onde vai de 0 a 10, né? Tem imagens da escala visual analógica que ele só mostra por cores. Eu gosto muito, prefiro a que apresenta as carinhas, né? Então tem carinha de feliz, que é quando o paciente está com 0 dor, e tem a carinha, a carinha ela demonstra mais sofrência, mais dor no nível 10, né? E eu gosto das carinhas porque fica mais fácil, o paciente olha e aí você mostra a escala para ele e você pergunta, né, sobre a intensidade da dor, né? Ah, numa escala de 0 a 10, né? Quanto que é a sua dor agora, né? Você vai mapear o paciente, como ele chegou agora para você, mas aí você precisa fazer mais perguntas, mais questionamentos sobre a dor dele, como por exemplo, há quanto tempo você está com essa dor? Existe algum período do dia que você sente mais dor? Você percebeu se quando tá mais calor ou tá mais frio, você apresenta mais dor? Você pode perguntar para ele a intensidade. Você pergunta para ele, é uma dor que você sente o tempo todo ou ela aparece em algumas partes do dia? Você precisa mapear como é essa dor, né? É muito importante que a gente mapeie muito bem como é a dor dele, como ela se apresenta, em que situações a dor piora, né? Porque isso vai te dar muita informação, tanto para te ajudar no diagnóstico, como também para você fazer uma avaliação do paciente durante a sua terapêutica, enquanto você está lá atendendo, e também ao final, né? E também depois, no pós-atendimento, quando você colhe as informações, você tem uma base para seguir, você tem uma referência, você tem um parâmetro, né? Para você saber, o paciente chegou assim para mim, e aí depois que eu comecei a atender ele ficou assim, e no término da sessão ele estava assim, né? Isso pode te ajudar em muitas coisas em relação ao atendimento que você faz. Então, caso você ainda não utiliza, você pode dar um Google e digita lá, escala visual analógica. Daí você imprime essa escala, manda emplastificar, né? Porque daí dura bastante tempo, faz asepsia de um paciente para outro, né? E você utiliza essa escala para mapear a intensidade da dor, o quanto ele está sentindo essa dor. E aí também, antes de iniciar o tratamento, de acordo com tudo que você vai observando, é muito importante que você tenha a visão como um todo do paciente, né? Porque ele pode ter essa dor por uma questão somente física mesmo, por uma postura, ou porque ele está trabalhando muito tempo no computador. Pode ser uma dor de fundo emocional, porque ele está muito preocupado, ou ele está sofrendo muita pressão no trabalho, ou está com muita demanda no trabalho, né? Então, a dor pode ser de causa física, pode ser de causa emocional, ele pode estar mais perturbado, no sentido com a mente perturbada. Então, tá num momento ou de vida pessoal ou de trabalho que a mente dele tá pensando muita coisa, os pensamentos dele não param, tá muito preocupado, né? Então ele fica com uma mente mais agitada, né? Então você precisa ter um olhar também para as questões dele. Você pode questioná-lo, né? Como que você está ultimamente em relação ao trabalho? Está num momento mais tranquilo? Ou você está num momento de mais estresse, de mais agitação, que te gera mais ansiedade, né? Você vai questionando, então você vai mapear o seu paciente, colher informações, seja por observação ou por questionamento. E também, para quem gosta e trabalha
dessa parte energética, é muito importante a gente ter esse olhar também, né? Porque às vezes o paciente ele tem uma dor simplesmente por uma questão energética. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, de pacientes que eu já atendi. E por que que é importante que a gente mapeie o paciente, né? Para saber se ele está com alteração a nível somente físico, ou somente emocional, ou somente mental, ou uma questão energética. Porque quando você chega no diagnóstico dele que o problema dele está em nível X, vamos supor que o paciente veio com essa tensão muscular e o problema dele está dentro do emocional dele. Então, dentro da sua terapêutica, se você trabalhar de uma maneira focada somente para dores físicas, esse paciente ele vai até ter um alívio, mas ele realmente, de fato, no final da sessão, você não vai conseguir dar um resultado que realmente ele vai sair super bem, que ele vai sair super feliz, que ele vai estar num resultado muito bom da sua terapêutica. E pode acontecer também dele estar mais a nível energético, né, alterado. E se ele está com um sintoma físico onde a causa está a nível energético, se você não atua dentro do energético, você também não vai conseguir dar grandes resultados, porque você não está tratando a causa, a fonte do problema dele. E aí, consequentemente, o resultado no problema do paciente que você vai dar vai ser muito limitado. E isso não vai impactar, não vai transformar a vida do seu paciente de uma maneira onde você acaba sendo uma referência de um profissional diferenciado para ele, né? Então é muito importante a gente fazer esse mapeamento inicial, porque esse mapeamento inicial ele vai nos ajudar durante o tratamento todo, em várias decisões que a gente precisa tomar e de ações que a gente precisa ter dentro da nossa terapêutica, né? Então, pessoal, hoje a minha orientação, eu peguei esse exemplo de um caso então simples, paciente com dor aqui, né, na região do trapézio, das fibras superiores, ou aqui, né, ao redor da escápula e como alguns pacientes dizem, na asinha. E esse paciente, ele não é patológico, ele não tem nenhuma patologia apresentada, ele não tem nenhuma doença grave, ele não tem nenhum problema a nível neural, ele tem uma tensão muscular nessa região que está provocando dor no paciente. Então, o que acontece? Quando você mapeia o paciente, né, e ele começa, por exemplo, vamos supor que esse paciente relata assim: ah, não, eu estou numa fase mais difícil no meu trabalho, porque eu estou no momento de entregar, fazer uma apresentação, de entrega de resultados, estou muito ansioso, estou muito preocupado. Quando ele começa a relatar isso, então, nitidamente, ele está num estado emocional alterado, né? Então, não adianta você ficar lá massageando o local. Claro, massagear o local com pontos que estão ligados para dar resultados dentro do emocional, você vai ter excelentes resultados, porque existem pontos nessa região que a gente também trata o emocional. E aí você vai conseguir dar um bom resultado. Agora, vamos supor, né? Você percebe a tensão no local e você começa a massagear, seja com uma massagem relaxante ou com um shiatsu, né? De forma terapêutica, né? Quando eu digo terapêutica, é de forma onde você está fazendo um tratamento e não apenas só relaxando o paciente. Então, se você utilizar pontos que estão relacionados, né, com o tratamento emocional, você vai conseguir dar um bom resultado. Mas se você trabalha com uma massagem, onde você vai ficar massageando o local sem um fundamento, sem saber o porquê que você está fazendo aquilo, eu tenho certeza que a sua terapêutica vai dar menos resultado, né? Então, hoje
eu vou te dar uma orientação para esses casos, mas o que eu vou te falar aqui, você pode ter esse pensamento nessas situações onde o paciente apresenta uma mente agitada, uma preocupação, né? A preocupação ela está relacionada com outra coisa que eu não vou falar sobre isso hoje, mas coisas que deixam a mente mais cheia, mais perturbada, mais agitada, onde o paciente apresenta ansiedade, né? E, gente, eu venho percebendo que de uns anos para cá, eu tenho tido resultados muito bons com isso que eu vou te passar para você hoje, porque a ansiedade, ela é um estado emocional que o paciente apresenta, que eu acho que quase todo mundo hoje, de alguma forma, apresenta ansiedade, né? Você precisa tomar muito cuidado também quando o paciente ele não relata isso para você, né? Quando ele não relata que ele está preocupado, porque tem paciente que fala abertamente e se sente bem ao falar, e tem pacientes que têm uma estrutura rígida interior muito forte, e às vezes o paciente ele não gosta de falar das fragilidades dele, ele não gosta de se expor com as fragilidades que ele sente. Então você nunca aponta o dedo, né, para o paciente. Caso você veja uma abertura, tá tudo bem. Mas se você vê que o paciente é muito resistente, você tem que chegar com um jeito de falar, tem que ir entrando assim no íntimo do paciente muito devagarzinho, porque senão ele pode dar uma espanada, né? Assim, o paciente às vezes não gosta que você exponha as dificuldades e as dores que ele tem. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Então, mas hoje em dia, qual ser humano, né, que com tudo isso que a gente viveu e passou com Covid, com essa pandemia, e que não termina, né, e que a gente ainda não pôde voltar ainda para uma vida totalmente normal, foi uma situação que trouxe grandes abalos emocionais, né, para muitas pessoas. Eu falo muitas porque de fato eu acho que às vezes tem algumas que não sentiu o impacto e a importância dessa pandemia, né? Mas graças a Deus tem muita gente sim que teve consciência disso que aconteceu, mas de uma maneira geral é fato que isso nos trouxe um abalo emocional muito grande, né? Em determinadas épocas mais, outras menos. E a ansiedade, para mim, ela é um estado emocional onde, de alguma forma, aquele paciente que a gente está atendendo, ou até nós mesmos, é porque nós temos medo de alguma coisa, né? A pessoa, ela tem ansiedade por quê? A ansiedade, a pessoa está sempre vivendo lá no futuro, né? Ela tem dificuldade em se focar para o momento, para o aqui, para o agora. Então, ela está sempre se projetando para uma coisa que ainda nem aconteceu. Então, por que a pessoa fica ansiosa, né? Ou porque ela tem medo da morte, ou porque ela tem medo de ficar sozinha, ou porque ela tem medo da falta de dinheiro, ela tem medo do futuro do filho, ela tem medo de perder algum ente querido, ela tem medo da situação do trabalho, ela tem medo de repente ela pode ser demitida, então ela tem medo de ficar sem emprego. Enfim, por trás de toda a ansiedade, se vocês entrarem mais a fundo do paciente, vocês sempre vão encontrar um medo dentro daquele paciente, né? Um medo que pode ser em menor proporção, média ou grande proporção, né? E aí a ansiedade está muito relacionada a isso. Então, mesmo antes da pandemia, eu percebia que quando eu fazia isso, que daqui a pouquinho eu vou passar para você, eu tinha uma resposta muito boa. Mas por quê? Porque
no fundo, no fundo, no fundo, todo ser humano sempre tem algum medinho de alguma coisa, né? Mas é claro que em alguns momentos de alguns pacientes, eles estão numa crise maior de ansiedade, eles estão num estado de perturbação mental muito maior. Então, hoje o meu foco em relação à parte mais técnica, eu queria falar para você sobre o meridiano do coração, né? E para aqueles que já têm formação em shiatsu, então já sabem sobre o que eu estou falando, eu só vou dar uma pinceladinha. E para quem não conhece nada a respeito de medicina chinesa, de terapias orientais, onde se aborda os meridianos, né? Os meridianos são canais energéticos, como se fosse um sistema de veias e artérias onde corre a energia dos órgãos e das vísceras, né? Dentro do nosso corpo. E é dentro desses canais energéticos que a gente tem os pontinhos que a gente utiliza no shiatsu, no do-in, na acupuntura, enfim. Então, a minha atenção hoje é para o meridiano do coração. Porque o meridiano do coração, na medicina chinesa, ele tem a função de abrigar, né? É onde reside a nossa mente, né? Por isso, há muita importância do meridiano do coração quando a gente fala de mente perturbada, de preocupação, de ansiedade, né? Então, o meridiano do coração, ele está relacionado muito com a atividade mental, ele está relacionado com os nossos pensamentos, ele está relacionado com memória, com consciência, né? Então, são pensamento, atividade mental, memória, consciência, são pontos muito importantes relacionados ao meridiano do coração. E dentro do meridiano do coração, a gente tem pontos que têm a função de acalmar a mente, né? Mas eu vou colocar uma observação aqui para vocês, porque o meu objetivo hoje aqui não é te passar um ponto, né, mas te passar a importância do meridiano do coração. E o paciente que apresenta uma alteração no meridiano do coração, ele pode ter ansiedade, ele pode ter insônia, ele pode ter palpitações, né? Palpitações, quando eu falo as aceleradinhas nos batimentos cardíacos. Até me recordei agora, e vou compartilhar isso aqui com você, de casos que eu atendi, por exemplo, onde a paciente veio para mim numa crise de ansiedade. Quando eu falo crise de ansiedade, são casos mais patológicos mesmo, né? Onde por muitas vezes ou o paciente está prestes a entrar com medicamento ou ele já está medicado com medicamentos da alopatia, da indústria farmacêutica, com os ansiolíticos, né? Então, me recordo aqui de alguns casos onde a paciente veio com a queixa de ansiedade. E quando eu fiz a avaliação, algumas vezes a causa do desequilíbrio emocional da paciente não estava dentro do emocional dela, e sim uma fragilidade, uma deficiência dentro do físico dela que gerou ansiedade, porque muitas vezes a gente percebe que realmente a causa do problema é o estado emocional, só que o estado emocional do paciente, ele nem sempre ele é gerado pelo próprio emocional. A debilidade, a deficiência física de um paciente pode alterar o estado emocional. Então tem isso também, né, pessoal? Às vezes a gente acha que problema emocional é problema emocional. Sim, problema emocional é problema emocional, só que a causa desse problema emocional, ela pode estar dentro de emocional? Pode, mas a causa, às vezes, de um problema emocional do paciente pode estar dentro de uma fragilidade física. Então, olha como realmente o ser humano,
ele é um todo mesmo, né? E que nós, como terapeutas, nós temos que ter esse olhar, porque senão o resultado no problema do paciente que a gente dá acaba sendo muito diferente, né? Quando a gente não tem esse olhar para o todo e ataca o todo, ataca no sentido de trata o todo do paciente, né? Então, voltando para esse caso mais simples, que agora que eu estava explicando para você sobre o meridiano do coração. Então, o que eu estou querendo falar em relação a tudo isso, em relação a uma orientação técnica? Então, esse paciente chegou para você e aí você percebeu que ele tem uma alteração emocional significativa naquele momento, porque ele relatou que está num momento mais difícil no trabalho, onde ele sim está com a mente mais agitada, mais perturbada, mais preocupado, está ansioso porque vai ter que apresentar alguma coisa, tem uma data, né, que está gerando uma pressão psicológica naquele paciente. Então, não adianta você ficar lá massageando o local, né, a região, mesmo que você perceba que tem uma contratura muscular, uma tensão muscular naquela região que ele trouxe como queixa para você. Eu não estou dizendo que é para você não massagear, né? É importante a gente soltar, sim, aquela musculatura da região, mas se o problema dele, essa tensão muscular, está sendo gerada por um problema emocional, a gente precisa usar recursos e ferramentas que trabalhem o emocional dele, porque você vai ter muito mais resultados. Você resolve o problema dele porque você atuou com terapêuticas para trabalhar o emocional desse paciente. Então, eu estou levando a sua atenção para o meridiano do coração, né? E então, para quem já conhece os meridianos, o meridiano do coração ele começa aqui na axila e ele percorre essa região aqui do braço e aqui no antebraço essa linha mais na direção do quinto dedo, né? Do dedinho, né? Então, o meridiano começa aqui, passa por aqui e vem para cá até aqui na ponta do dedinho, né? Então, qual a minha orientação? Se o paciente está com a mente perturbada, se ele está com muito pensamento na cabeça, muito preocupado, se ele está com medo de alguma coisa, muito ansioso por alguma coisa, né? Massageiem o meridiano do coração, né? É tão simples e tão óbvio que eu tô falando para quem já atua na área, mas por que eu decidi falar a respeito disso? Porque eu, como paciente, e porque eu, diante de colegas de profissão, eu percebo que os terapeutas, eles massageiam, sim, o meridiano do coração. Aí eu quero entrar num outro detalhe que eu considero fundamental. Então, uma primeira coisa, se você vai massagear o meridiano do coração, então a gente vai mapear o caminho do meridiano do coração, né? Então, por exemplo, quando você for massagear aqui na região da axila, alguns pacientes, na hora que você vai pressionar ou fazer um deslizamento ali, tá duro, sabe? Essa região parece até que tem uma bola. Então, eu queria te lembrar que é muito importante você massagear aí também, que é o ponto C1, ponto do coração 1, né, onde inicia o meridiano. Eu não vou focar para os pontos, eu estou focando para o meridiano e eu vou te explicar o porquê. Nessa parte, é muito legal você não fazer uma pressão muito forte, porque é uma região muito sensível, é uma região mais dolorosa, independente se o paciente está ou não com desequilíbrio, e é uma região de gânglios, né? Para quem trabalha com a drenagem sabe que ali tem uma região de gânglios, e se você pressiona muito forte, você pode inflamar esses gânglios, né? E aí o paciente pode ficar ruim depois do atendimento, né? Ele pode apresentar queixa que ele não tinha antes de vir para você.
Então é uma região que eu gosto de massagear muito com essa região aqui, ó, da palma da mão. Eu falo, né, com a nossa almofadinha da mão. Então eu uso essa almofadinha e eu faço pressões assim para liberar aquela musculatura, né, que está presente ali naquela região. E aí, essa parte aqui do braço, quando eu falo braço, né, quem é fisioterapeuta entende que é a região do cotovelo até o ombro, né, mas é que às vezes as pessoas pensam que o braço é o braço todo. Na fisioterapia, a gente utiliza o termo braço, do cotovelo até aqui a região do ombro, e aqui do cotovelo até o punho a gente chama de antebraço, né? Então, na hora que você for massagear o meridiano do coração na região do braço, nessa região, e como o meridiano do coração ele é aqui nessa parte interna, né? E não aqui nessa parte externa aqui, posterior do braço, o meridiano do coração, ela tá nessa região interna do braço, sempre nessas partes mais internas, tanto de membros inferiores, né, de perna e coxa, como o braço, sempre essa região interna é mais sensível, né, assim como o abdômen é mais sensível do que as costas, né, então aí a gente também não faz uma massagem com uma pressão mais forte, a gente vai mais devagarzinho, né. E aí depois, quando você chega nessa região aqui do antebraço para massagear, essa região já é uma parte que o paciente ele aguenta mais, né? E aí eu disse que é óbvio que eu estou falando, porque já que o meridiano do coração, na medicina chinesa, o coração ele abriga a mente e a gente tem pontos que ajudam a acalmar a mente dentro desse meridiano, que é óbvio massagear essa parte, e a minha atenção no não tão óbvio é porque eu percebo que muitos terapeutas massageiam essa parte do corpo, mas não dão a devida atenção. Então, ficam massageando as costas, e aí, quando vai massagear o braço, o antebraço, né, o braço e o antebraço, na parte do meridiano do coração, eles passam, sim, por esse meridiano, mas não prestam atenção em como está o corpo daquele paciente, o quanto que tem que massagear aquela região, né? Então, às vezes gastam muito tempo aqui nessa região da escápula, ao redor da escápula, aqui no trapézio, e acabam, quando vão para o braço, dá 1, 2 passadinhas aqui no braço e pronto. E aí, gente, o resultado, se você está com um paciente que está com uma tensão em trapézio superior, ao redor da escápula, porque o paciente está ansioso, porque ele está com uma alteração mental, uma mente muito agitada, com muitos pensamentos na cabeça, se você caprichar mais a massagem dentro do meridiano do coração, você vai ter muito mais resultado nesse relaxamento do músculo que está contraído, muito maior do que se você ficar massageando o local, né? Então é muito importante você dar a devida atenção, e por isso que também sempre vocês vão me ver ouvindo falar, eu bater na tecla do toque mecânico e do toque terapêutico. Essa é a grande diferença, né? A grande diferença é porque quando você não trabalha com o toque mecânico e você trabalha com o toque terapêutico, nesse exemplo que eu estou te passando, você vai massagear o meridiano do coração, avaliando, sentindo, percebendo como está o corpo do seu paciente, de acordo com a técnica, com a aplicação do toque que você faz no seu paciente, você vai perceber o que está acontecendo na sua mão e você vai perceber o resultado que você está dando ali, na hora, né? Na hora que você está atendendo o seu paciente. E aí, consequentemente, o resultado que você vai dar dentro de um estado emocional, de uma pessoa que está muito agitada, muito perturbada, com muitos pensamentos, que está ansioso, vai ser muito melhor do que
E em relação à queixa dele, que ele falou da dor, o seu resultado vai ser incrivelmente melhor, porque você está tratando a causa da dor, né? Porque você não chegou a uma conclusão de que ela está assim porque é uma questão postural, por exemplo, né? Mas às vezes pode acontecer que a causa está dentro desses dois pontos, seja emocional, seja por uma questão postural. Então você tem que tratar, você tem que solucionar o problema do seu paciente dentro dessas duas causas, porque daí a soma de onde está vindo o problema dele vai te dar um resultado 100% com o seu paciente, né? Então, por isso, a importância, né, do diagnóstico, a importância da sua terapêutica, como você aplica tudo o que você faz dentro de uma sala de atendimento, não é assim, eu vou aplicar a técnica X porque eu aprendi que isso é bom, vamos ver o que acontece. Não, você precisa saber mapear a sua terapêutica, né? Você precisa saber o que você está fazendo com o seu paciente, qual é o resultado que você quer dar para ele, qual o nível de resultado que você dá para ele, né? Eu, Cíntia, de uma maneira geral, né? É claro que existem casos complicadíssimos e doenças muito mais graves, como, por exemplo, um problema mais sistêmico a nível pulmão, a nível coração, a nível rim, ou se não, um problema como uma doença como um câncer. E aí, obviamente, nós como terapeutas, a gente também tem uma certa limitação para dar de resultado naquele momento de tratamento com o paciente. Mas na maior parte dos casos, principalmente em casos simples assim, eu não me contento com uma melhora do meu paciente acima de 70%, né? Eu sempre vou mapeando durante o atendimento o quanto que ele está se sentindo melhor, não ficar perguntando toda hora, porque isso é chato também, né? E isso acaba mostrando uma certa insegurança. Realmente a gente tem que avaliar o paciente quando você percebe já que a sua terapêutica começou a fazer um efeito, e aí você quer chegar nos 90%, 100% de resultado naquela sessão, então você questiona para que o paciente perceba também o que está acontecendo dentro da sua terapêutica, assim isso ajuda também ele a perceber melhor os resultados, a dar mais consciência para esse paciente, né? Então, é isso, pessoal. Hoje o que eu queria passar para você para que você dê mais atenção, né? Para o meridiano do coração, porque eu acho que a gente viveu momentos que realmente trouxe muitos abalos emocionais e os nossos pacientes estão merecendo com que a gente dê uma atenção maior para o meridiano do coração, né? Para que a gente tenha mais paz, para que a gente tenha a mente mais tranquila, para que a gente tenha um estado emocional mais equilibrado. Tá, pessoal? Então é isso que eu queria falar sobre resultados no problema do paciente. E eu agradeço a você que me assistiu aqui até o final. Agradeço. Se você acha que esse vídeo pode colaborar com algum colega de profissão, alguém que trabalha com isso também e que possam dar também mais atenção, né, no meridiano do coração quando for atender o seu paciente. Mas assim, gente, eu tô pedindo que vocês dêem atenção no meridiano do coração se isso tiver fundamento para aquele paciente que vocês vão atender, tá bom? É isso aí, hoje eu vou ficando por aqui e o meu toque de abraço para você e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até mais!